Agora eu vou pegar aqui o meu terceiro square. Olha, deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é o lado do avesso dele, esse daqui é o certo. Então, eu já vou deixar ele alinhado aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Vou colocar os dois dessa forma, assim. E eu vou passar a união do jeitinho que eu ensinei pra vocês. Daquele mesmo jeitinho. Então, eu vou pegar aqui a minha linha. Vou fazer aquele nozinho, aquele nó corrediço. Vou vir aqui, então, nesse início, nessa ponta, na pontinha do outro lado, vou puxar a minha linha aqui pra dentro. Assim. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, para prender. Vou subir 3 correntinhas. Aqui nesse meio, vou colocar um ponto baixo. 3 correntinhas. Aqui no outro meio, deixa eu alinhar certinho aqui para não ficar torto. Então, prestem bastante atenção nisso também, a linha bem certinho. Aí, eu vou vir aqui nesse meio e fazer o ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Alinhando bem certinho, vem aqui no meio, faz o ponto baixo. Então, você vai fazer isso até chegar aqui na pontinha. Então, olha só, cheguei aqui na pontinha, faço o ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar assim e já vou cortar a minha linha. Passo a pontinha aqui da linha. Passo a pontinha aqui da linha por dentro dessa laçadinha pra dar um nó. Tá vendo? E aí, agora eu fiz aqui, então, a minha terceira união. Não tem segredo. Essa união aqui de agora, essa faixa, essa é a primeira faixa que a gente vai fazer. Essa parte da frente, depois eu já vou mostrar pra vocês como vai ser as costas. Então, é isso daqui que vocês vão fazer. E vocês vão unindo os squares de vocês dessa forma até atingir o tamanho que vocês vão precisar para a parte da frente. Aí, gente, eu fiz aqui, ó, a montagem já, como eu tinha ensinado pra vocês, emendei os 4 squares. E além de emendar os 4 squares, eu já emendei os outros 4 que eu preciso para as minhas costas. Então, eu já vou explicar pra vocês, porque é a mesma coisinha. A gente emendou aqui 4 squares. Eu emendei os 4, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. E aí, eu falei, eu preciso de 4 para frente e 4 para as costas. Então, eu fui emendando aqui mais 4. Emendei aqui mais 4, então eu fiz uma faixa. Tá vendo? E agora, o que eu vou fazer? Então, eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, que é pra frente. Aí, eu vou vir aqui bem nesse meizinho e vou virar. O outro square veio junto. Eu vou virar. Ficou desse jeito, tá vendo? Que aí, eu vou ficar, então, com os 4 para as costas e os 4 para frente. Se você tiver feito 6, vai ser a mesma coisa. 6 para frente, 6 para as costas. Se você fez com 8, 8 para frente, 8 para as costas. E assim por diante, independentemente da quantidade que você fez, você vai ter que ter o mesmo tanto de quadradinhos para frente como para as costas, sempre em números pares, certo? Aí agora a gente vai unir aqui essa ponta do mesmo jeitinho, da mesma coisa que a gente fez aqui, nessas uniões, a gente vai unir aqui também. Então, eu já vou unir e já vou ensinar pra vocês a fazer o restante. Então, a gente já fiz aqui a união, tá vendo? Ficou desse jeito. Então, eu tenho aqui essa parte da frente, a parte das costas. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar de fazer a nossa peça posicionando os squares da parte de baixo. Então, vou arrumar aqui certinho. Deixa eu colocar esse daqui. Pronto, vou colocar dessa forma. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai unir esse square com esse, do mesmo jeito, tá? É do mesmo jeitinho que eu ensinei pra vocês. Aquelas correntinhas, fechar com ponto baixo, as correntinhas, mesma coisinha. A gente une aqui, esses dois, vai unir aqui também esse com esse, unir desta forma, a gente une aqui. E depois, a gente vai unir esse com esse. Vai unir aqui. Então, a gente vai fazer uma união aqui, aqui e na lateral. Depois, a gente vai pegar esse outro square do outro lado. Vamos unir da mesma forma. Vamos unir esse com esse. Você vai unir esse daqui e esse daqui. Vou chegar mais pra cá pra vocês poderem ver. E a gente vai unir esse daqui
a gente une esse com esse. Então, a gente vai unir esse com esse com esse, depois vai fazer uma união aqui no meio. Então, a gente vai fazer uma união aqui, e depois uma união aqui. A união do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês, não tem segredo nenhum. É a mesma coisa. Une aqui, une aqui, une aqui. Essa é a parte da frente, tá? A gente vai fazer primeiro essa parte da frente, depois a gente faz a parte das costas. Eu vou mostrar pra você, é a mesma coisa, mas eu vou orientando vocês. E aqui, essa parte aqui também, como eu tinha explicado. Aqui no meio não faz união nenhuma. Não é pra fazer união aqui, tá? É só pra unir aqui no meio, esse e esse do outro lado. Aqui no meio, esse e esse. Não é pra unir esses dois aqui. Esses dois ficam sem unir, certinho? Então, eu vou fazer aqui as minhas uniões do que eu mostrei pra vocês. E vou deixar esse daqui sem fazer. Olha só, gente, eu já uni aqui, fiz a minha união do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Uni aqui, também já uni aqui. Eu vou unir esse meio aqui com vocês, porque eu acho que provavelmente vão ficar com dúvidas, então é melhor eu ensinar aqui pra vocês. Então, olha só, a gente vai... Deixa eu virar assim, fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Então, olha só, olha aqui. Aqui, ó, tá aquele inicinho que a gente começa por aqui, não é? E ali, ó, tá o inicinho do outro lado, certo? Então, a gente vai fazer a união desta forma aqui. E nesse inicinho, certo? E no início do outro lado, mesmo rumo. E vou passar, então, a minha linha aqui por dentro. Passei aqui a minha linha aqui por dentro. Vou unir desse jeitinho aqui. Deixa eu puxar mais pra perto. Pronto. Então, eu vou fazer aqui as 3 correntinhas. 3 correntinhas. Vou fazer o alinhamento aqui certinho desses squares. E vou colocar o ponto baixo aqui no meio. 3 correntinhas. Vou alinhar aqui certinho. Sempre certifique-se de alinhar certinho, tá, gente? Porque é normal ficar escapando e tal. Então, antes de você fechar aqui com ponto baixo, alinha certinho pra não ficar torto. Então, fiz aqui meu ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixo. 3 correntinhas. Fechar com ponto baixo. 3 correntinhas. E aí, eu fecho aqui, vendo? Nessas duas pontas, com ponto baixo. Vou subir aqui correntinha, subir mais um pouquinho. Vou cortar a minha linha, vou passar essa ponta pra dentro aqui dessa alça, vou puxar pra formar um nozinho. E aí, vai ficar desse jeito. Então, deixa eu arrumar aqui pra vocês verem como que ficou. Olha só. Aí, ficou assim. Essa união ficou desta forma, certo? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado, como eu tinha explicado pra vocês. Eu quis demonstrar só pra que vocês não ficassem com dúvida, mas isso aqui é bem simplesinho. Então, faça a união aqui, a união aqui e a união aqui do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Bom, gente, já fiz aqui a união. Tá vendo? Ficou assim. Fiz a união aqui do jeitinho que eu expliquei pra vocês, deixando esse lado, esse meio. Então, essa parte da frente, agora a parte das costas vai ser o mesmo jeitinho. A gente vai fazer a união do mesmo jeito. Olha só, gente, eu posicionei aqui os meus squares, tá vendo? Na parte das costas. E vou fazer a mesma coisinha. A única diferença agora é que a gente também vai unir aqui na lateral. Tá vendo? Então, a gente vai fazer a união aqui em cima. Vamos fazer a união aqui, a união do lado e a união aqui desse outro lado. Então, a gente vai passar a união aqui, aqui, aqui e aqui desse lado. A mesma coisa aqui. A gente vai fazer a união desses dois, aqui no meio e aqui na lateral. Sempre deixando esses aqui. A gente não faz união aqui no meio. Bom, gente, já terminei aqui de unir, então a gente ficou com essa parte das costas, vendo? E aqui a parte da frente. Uni aqui também na lateral, como eu tinha falado pra vocês, nas duas laterais. Deixei aqui aberto, como eu tinha falado pra vocês. A gente vai deixar aberto, por quê? Pra poder fazer essa partezinha aqui que eu vou ensinar aqui pra vocês. Então, olha só, eu já deixei pronto para ir adiantando, mas eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer. Então, a gente deixa aqui aberto pra poder fazer essa parte entre as pernas.
certo? Então, eu fiz aqui essas carreirinhas aqui na ponta, fiz de um lado e do outro, fiz aqui atrás também, e agora falta fazer aqui na frente. Vocês vão fazer a mesma coisa, eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer, e aí vocês vão fazer aqui nessa ponta aqui, na ponta atrás, do outro lado aqui na ponta da frente, e na ponta atrás. Aqui, então, deixa eu virar minha peça assim, vou virar assim que fica mais fácil. Isso. Então, gente, nós vamos iniciar essa carreira aqui na pontinha. Então, eu vou pegar a minha linha, vou fazer 3 correntinhas. Essa primeira correntinha que eu fiz aqui foi só pra poder prender, tá, gente? Não vou contar com ela, não. Então, sobe 3 correntinhas. Aí, aqui nesses pontos altos de base, a gente vai colocar um ponto alto em cima deles. Então, um ponto alto para cada um de base. A gente vai ficar com 3 pontos altos aqui. Ó, então, fiz um ponto alto em cima desse, vou fazer um ponto alto em cima desse daqui. E um ponto alto em cima desse. Então, a gente ficou aqui com 3 pontos altos em cima desses 3 de base, certo? No total, a gente tem 4 pontos altos, né? Esses 3 pontos altos, mas essas correntinhas que a gente subiu, que tá servindo como ponto alto também. E aí, nesse espaço que a gente tem aqui, nós vamos colocar um ponto alto nele. E nesses outros 3 pontos altos que nós temos, vamos colocar um ponto alto em cima de cada um deles. Então, aqui um ponto alto em cima desse, eu vou colocar um ponto alto em cima do próximo. Um ponto alto em cima do próximo. Então, ficou assim. No total, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No total, a gente vai ter 8 pontos. Certo? Vocês vão fazer isso daqui. No total, 8 pontos. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto. Vamos virar nosso trabalho aqui. E fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Então, fiz um ponto alto em cima desse, vou fazer um ponto alto em cima do próximo. Então, vai ser um ponto alto em cima de cada um desses pontos altos. A gente vai fazer 5 carreiras, tá? Eu vou medir aqui pra vocês saberem quanto que deu em centímetros. Deu 7 centímetros. Então, você vai fazer 7 centímetros aqui. Vendo com esse padrãozinho aqui. Um ponto alto em cima de ponto alto. Essas 3 correntinhas, pega na terceira correntinha e faz ponto alto em cima. Pra fazer o último ponto alto da carreira. Aí, sobe 3 correntinhas, vira a peça e repete tudo de novo. Então, é só subir 3 correntinhas e fazer um ponto alto sobre ponto alto. Sobe 3 correntinhas, vira a peça, faz ponto alto sobre ponto alto. Vai fazer isso até atingir os 7 centímetros que a gente precisa para essa parte. Então, ó, depois de fazer essa última carreira, aí é só subir uma correntinha aqui, subir a laçada, cortar a linha e fazer aquele esquema lá de passar por dentro, dar uma puxadinha pra dar o nó. Agora, o que a gente vai fazer? Vou posicionar aqui pra vocês entenderem. Olha só, vamos colocar aqui do lado do avesso. Deixa eu ver que eu já tô até perdida aqui com os lados. Acho que esse aqui é o lado do avesso. Isso. Coloca a peça de vocês do lado do avesso. Minha peça já tá do lado do avesso. Porque a gente vai costurar as duas pontas aqui, ó. A gente vai costurar essa ponta com essa ponta. Então, a gente vai fazer uma costura aqui. Depois, a gente vai unir essa ponta nessa ponta pra fazer uma costura aqui. Certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque é a parte da perna. Uma perna e a outra perna. Então, ó, eu vou pegar a minha ponta e essa outra ponta, vou passar a minha agulha aqui no comecinho, aqui na pontinha, desse lado, na ponta do outro lado, vou pegar a minha linha, deixa eu arrumar ela aqui certinho, vou passar ela por dentro dessas duas pontas, desse jeito. Você pode costurar da forma como você preferir, tá? Eu vou costurar desse jeitinho aqui. E aí, eu vou fazer aqui uma correntinha. Venho do outro lado, pegando os dois lados no mesmo rumo, e vou fazer um ponto baixo. Aí, você vai alinhando certinho, tá vendo? Do outro lado no mesmo rumo,
faz um ponto baixo. Então, é só ir alinhando e fazendo ponto baixo, tá vendo? De um lado e do outro, faz o ponto baixo. Pega de um lado e do outro, desse jeito, faz ponto baixo. Pega de um lado. Opa, pega, gente, de um lado e do outro e faz o ponto baixo. Nossa, saiu tudo. Isso, faz o ponto baixo. De um lado. Do outro, faz o ponto baixo. Cheguei aqui na pontinha, vou fazer o meu nó. Cortar minha linha. E vou fazer aquele nozinho lá. Pronto. Então, ficou desse jeito essa união, né? Vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, eu já vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, é mesmo jeito que você uniu desse lado, você vai unir do outro lado. Então, gente, já fiz aqui a união. Tá vendo? Uni desse lado, uni desse outro lado. Ainda do lado do avesso, agora a gente vai fazer a união aqui no meio. Então, eu vou virar minha peça assim pra ficar mais fácil. Aí, a gente vai unir do mesmo jeitinho. A gente vai unir aqui nessa ponta com essa outra ponta. E vai passar a união, então, em toda essa parte aqui que tá aberta até aqui, nessa outra ponta. A gente vai unir tudinho aqui. Essa união vai ser do mesmo jeitinho que a gente fez a união aqui, pegando de um lado e do outro, a gente vai fazer aqui também. Certo? Então, não tem segredo, gente. É só a união, do mesmo jeito que você uniu aqui, a gente vai unir aqui. Vai unir aqui na frente e vai unir atrás também. Aqui atrás, vocês vão unir também. Só passar a costura. E aí, você pode fazer com agulha normal, com agulha de tapeceiro. Enfim, do jeito que você optou por fazer aqui. Se você fez do mesmo jeito que eu uni aqui, então vai unir do mesmo jeitinho aqui no meio. Se você uniu de outra forma aqui, você vai fazer a mesma coisa aqui no meio. Então, eu vou unir aqui e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, gente, já terminei de fazer a minha costura. Eu só costurei aqui no meio, desse lado, costurei também do outro lado. Agora, a gente vai voltar para o lado certo, que esse aqui é do lado do avesso. A gente volta para o lado certo. E aí, ficou desse jeito. Ok? Agora, a gente vai dar continuidade colocando os nossos outros quadradinhos. Então, vou pegar aqui os meus quadradinhos. Tá, então, eu peguei aqui os meus quadradinhos. E a gente vai fazer o que a gente já vem fazendo. Então, nós vamos unir aqui, unir esse com esse. Vamos unir esse com esse, unir aqui no meio. Aí, é a mesma coisa aqui desse outro lado. A única diferença é que agora a gente vai ter essa voltinha aqui pra unir. Eu vou unir junto com vocês. Então, eu vou unir já esse lado aqui com esse, porque vocês já sabem como tem que fazer. É o que a gente já fez aqui nos outros. Então, unir daquela forma lá, fazendo as correntinhas, ponto baixo. Vou unir aqui. Também vou unir aqui no meio. E vou unir aqui, e na hora que chegar nessa voltinha, eu venho com vocês pra mostrar pra vocês como vai ser. Gente, olha só, eu já fiz a união aqui, também fiz a união aqui na lateral e fiz já o outro lado. Já uni aqui, uni na lateral e uni aqui também. E já fiz a união aqui na voltinha. Já fiz a união na volta pra vocês verem como que vai ficar, tá vendo? Aqui eu passei pontos baixos e ficou desse jeito. Aí ficou com esse detalhe aqui. Aí aqui agora eu vou fazer junto com vocês pra vocês verem como que tem que ser. Tá? Então, aqui, ó, eu passei a união aqui desse lado, agora a gente vai passar a união aqui desse outro lado. E aí, nas costas, vai ser a mesma coisa. A gente vai passar, a gente vai colocar, posicionar o nosso square e vai costurar o square aqui, costurar aqui nas laterais e costurar aqui também. E é a mesma coisa desse outro lado. Então, deixa eu virar a peça assim, pra ficar mais fácil pra fazer. Nossa, gente, tanto de linha que vai ter que ir pra arrematar depois, socorro. Bom, eu vou fazer a união aqui. Eu já tinha feito as 3 correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixo. 3 correntinhas. Fechar com ponto baixo. Então, aqui essa parte de cima é o normal que a gente já vem fazendo. Fecha aqui com ponto baixo, faz as 3 correntinhas. E agora, a gente tem aqui essa
esse canto com o outro cantinho. A gente vai colocar os dois no mesmo rumo. Tá vendo? Coloquei os dois aqui no mesmo rumo, vou colocar o meu ponto baixo aqui. Aí ficou assim. Agora, a gente vai emendar essa lateral com o square. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar desta forma e vou arrumar desse jeitinho aqui. Deixa eu tirar essa linha, tem que arrematar depois. E vou posicionar desta forma aqui e vou fazer pontos baixos aqui nessa lateral. E aí, eu não vou fazer em tudo, eu vou fazer só até aonde tá essa marcação aqui da união da parte da frente, porque aqui, ó, essa é a parte da frente, essa aqui é a parte das costas. Então, eu vou fazer a união até onde tá aqui essa marcação, que marca a parte da frente. Então, eu vou unir somente o square dessa parte da frente, certo? Então, essa união aqui vai ser o jeito que a gente já vinha costurando, que é pegando de um lado, vou pegar de um lado, pegar do outro lado e fazer um ponto baixo. Pego de um lado e do outro e faz um ponto baixo. Desse jeito que eu vou costurar aqui. Vou fazer a união. Se você quiser fazer um ponto baixíssimo, pode ser também. E aí eu vou ver o jeito que eu fiz desse outro lado aqui pra ficar igualzinho. Eu peguei desse outro lado aqui, eu peguei somente esses dois pontos para poder fazer a costura, tá vendo? Então aqui tem essa voltinha e tem esses dois pontos. Então aqui desse outro lado tem que ser do mesmo jeito, tem que ficar igual. Então, olha, eu fiz a voltinha e já peguei aqui os dois pontos. Então, já vou encerrar aqui para que os dois lados fiquem igualzinhos. E aí, eu vim até aqui nesse espacinho. Então, aqui desse outro lado eu também vou vir no mesmo espacinho. Então, gente, na hora que você estiver costurando, faça essa comparação. Veja o jeito que você costura de um lado, você tem que fazer a mesma coisa do outro para não ter diferença. Então, a mesma quantidade de pontos que eu peguei aqui, eu também peguei aqui. Então, foram dois pontos, aqui 2 pontos, vou encerrar aqui, eu tinha encerrado aqui. Aí, eu fiz a voltinha aqui, fiz a voltinha aqui, igualzinho. Então, eu vou já cortar a minha linha. Acabou que nem chegou... Nossa, tanto de fio. Acabou que nem chegou na marcação. Acabei que eu terminei de fazer um pouco antes da marcação, mas não tem problema. Bom, é isso daqui. Então, já vou cortar a minha linha. Vou passar aqui pra fazer aquele nozinho. E pronto, tem aquele nó. Aí, ó, tá costurado desta forma. Então, deixa eu arrumar aqui certinho pra vocês verem como que ficou essa costura. Aí, ó, ficou desse jeito. Então, aqui é a parte do meio das pernas. Tá vendo? E ficou assim, ó. E aí, lá, vocês estão vendo que ficou no mesmo rumo. Ficou igualzinho. Então, é isso. Aí, eu já terminei aqui de fazer essa parte da frente. Então, vocês vão fazer exatamente isso daqui, gente. Faz a união nessa lateral, com ponto baixo ou com ponto baixíssimo, se você preferir. Faz das duas laterais, do jeito que eu ensinei aqui. Sempre se atentando. Do jeito que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro pra ficar igualzinho. Vai olhando quantos pontos você pegou de um lado pra fechar, quantos pontos você pegou de outro pra fechar, pra ficar idêntico, tá? E aí, você vai fazer desse lado, vai unir aqui, unir aqui, unir aqui no meio. E a mesma coisa do outro lado, que a gente já vinha fazendo nos outros squares. Isso aqui é a parte da frente, e aí aqui na outra parte, aqui na parte das costas, vai ser a mesma coisa. Vendo? Aí, chegou aqui, você vai colocar o teu square aqui e vai unir. Vai unir aqui na lateral, do mesmo jeito que você uniu na frente, você vai unir essa lateral. Vai unir aqui do outro lado, vou pegar o square e unir aqui do outro lado e vai fazendo as uniões. Vai unir aqui em cima, unir aqui em cima, unir aqui e não esqueçam de unir aqui na lateral, certo? Então, pega o outro square, vai unir aqui também na lateral, tá vendo? Do jeitinho que a gente tinha feito nos outros, a gente também vai unir aqui na lateral. Bom, gente, eu já terminei aqui de fazer a parte da frente, a parte das costas, tá vendo? Aqui já ficou a parte dessa perna e aqui está essa outra perna. E aí, aqui, ó, eu vou passar a costurinha aqui desse lado, junto com vocês, pra vocês não ficarem com dúvida, eu já fiz aqui. Mas aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz nas uniões, então, nem cortei a minha linha ainda. Então, eu fiz aqui a minha voltinha, e agora eu vou virar aqui pra poder fazer essa parte aqui com vocês. Então, depois de fazer toda essa volta aqui com pontos baixos,
fazer 3 correntinhas. Vou alinhar aqui certinho, bonitinho. Venho aqui nesse meio, faço o meu ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. E aí, venho aqui numa ponta e na outra e faço um ponto baixo. Certo? Desse jeito. Eu não vou cortar minha linha ainda não, porque eu já vou fazer o acabamento, mas eu quero só explicar aqui pra vocês o seguinte. Aqui, ó, o short já está pronto. O short é isso daqui. Vendo? Agora a gente vai fazer ainda vai fazer um cos aqui, algumas carreirinhas aqui pra cintura e colocar o cordão. E agora eu também vou fazer um acabamento aqui na barra. Se você quiser fazer uma calça, essa é a base, essa parte de cima. Você aprendendo a fazer essa base aqui, você pode fazer qualquer tamanho. Então, você já aprendeu a fazer isso daqui, fazer as uniões, e agora você vai fazer o tamanho que você quiser. Então, você vai pegar os próximos squares e vai posicionar esses squares e vai fazer, você vai descendo. Tá vendo? Aí, você vai costurar aqui, do jeitinho que a gente já vem fazendo, unindo, né? Vai costurar, vai fazer a união. Então, do mesmo jeitinho que a gente vem fazendo a união aqui, você vai fazer aqui, vai fazer os outros squares. Então, se une aqui, une aqui no meio, une nas laterais. Então, você vai colocar o square na frente, o square das costas e unir, do mesmo jeitinho que a gente fez. Unir aqui, aí você vai unir. A gente uniu aqui, você vai unir aqui também. Unir aqui no meio, unir aqui no meio. E uniu na lateral. Aí, depois, no de baixo, você vai unir aqui na lateral também. É isso, gente, não tem segredo nenhum. Aí você vai fazendo o tamanho que você quiser. Você vai colocando os squares, vai descendo com os squares, vai colocando a quantidade de squares que você quiser pra você ter a sua calça, certo? E aí depois, na hora que você terminar de colocar a quantidade de squares que você quer para ter a sua calça, até você chegar no comprimento da sua calça, aí é só você finalizar com uma barrinha. Eu vou ensinar a barrinha aqui que vai ser bem simplesinha, certo? Entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Aí depois também é só arrematar essas linhas aqui que ficou, tá? Então, vamos fazer aqui a barra. Deixa eu virar assim, fica mais fácil de fazer. Então, olha só, cortei a minha linha. Se você tiver cortado a sua linha, não tem problema. É só você iniciar em qualquer local aqui da peça. Subir 3 correntinhas. Aqui, onde estão os pontos altos, eu vou colocar ponto alto. Na verdade, eu vou fazer meio ponto alto. Então, onde estão os pontos altos, eu coloco meio ponto alto. Então, meio ponto alto para cada ponto alto aqui de base, tá vendo? E aqui, onde tem esse espacinho, eu coloco só um meio ponto alto. Entendeu? E aonde tem os pontos altos de base, eu coloco meio ponto alto em cima. Então, é isso que a gente vai fazer por toda a volta. Onde tem ponto alto, eu faço meio ponto alto em cima. No espacinho, eu coloco só um meio ponto alto. E aí, eu vou fazendo isso daqui por toda a minha volta. Gente, na hora que chegar nessa parte aqui, olha só, nesse meiozinho aqui, vai fazer o meio ponto alto aqui dentro desse espaço. Aí, aqui em cima, nesse ponto, já pode fazer um meio ponto alto também. Aí, aqui dentro desse outro espaço, faz o meio ponto alto também. Então, sempre que for nesses espacinhos, coloca meio ponto alto. Vai preencher a volta todinha com meio ponto alto. Bom, gente, chegando aqui no finalzinho da carreira, a gente fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aí, vai ficar desse jeito. Olha só. A barrinha aqui que a gente fez. Se você quiser fazer mais uma carreira, ou se você quiser fazer essa barra de outra forma, quiser fazer com outro ponto, fica a seu critério. Aí, a gente vai fazer aqui desse mesmo lado, a mesma coisinha que a gente fez desse lado, a gente vai fazer nesse lado aqui também. Então, gente, já terminei aqui de fazer a barra. Fiz a barra desse lado, a barra desse lado. Agora, a gente vai fazer aquele cos que eu tinha comentado. Então, vamos lá, vou pegar a minha linha aqui, introduzir a minha linha nesse canto aqui. Vocês podem começar por onde vocês quiserem. Subir aqui 3 correntinhas. Vou pular esse ponto, tá vendo? Esse primeiro ponto, e vou no próximo.
faço um ponto alto. Aqui a gente vai fazer carreiras de pontos altos. No próximo ponto alto de base, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui, olha só, eu tenho 3 correntinhas, que estão equivalendo a um ponto alto. O primeiro ponto alto de base, eu pulei ele e fiz um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui, nesses outros 2 aqui de base, certo? Nesse espacinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Nesse próximo conjunto de 3 pontos altos, o primeiro eu pulo e faço um ponto alto no segundo e no terceiro. Eu faço um ponto alto aqui, um ponto alto no terceiro ponto. Então, essa carreira vai ser desse jeito. Aonde tem o espaço, você vai fazer um ponto alto. No conjuntinho de 3 pontos altos de base, o primeiro você pula, os outros 2 você coloca um ponto alto em cima. Certo? Aí, no espacinho, um ponto alto. O primeiro, a gente pula, faz um ponto alto nos outros 2. E vai seguindo isso por toda a carreira. Tá? Aí, a gente vai fazer essa diminuição por toda a carreira. Na hora que chegar aqui no finalzinho, é só fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Chegando aqui no final, como eu tinha falado, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas. No ponto alto do lado, a gente coloca um ponto alto em cima. No ponto alto do lado, um ponto alto em cima. Então, até agora, a gente tem 3 pontos altos. Nesse ponto alto aqui, nesse quarto ponto alto de base, a gente vai colocar um ponto alto incompleto. Ou seja, eu não vou fechar assim, eu vou deixar ele incompleto. Venho no ponto alto seguinte, vou dar laçada na agulha. Venho no ponto alto seguinte e faço também um ponto alto incompleto. Ou seja, eu vou ficar com 3 argolinhas na agulha. E eu puxo tudo de uma vez, fazendo uma diminuição. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer pontos altos por 3 vezes. Eu fiz aqui meu segundo ponto alto, vou fazer meu terceiro ponto alto. Então, no quarto ponto alto, eu faço um ponto alto incompleto. No ponto alto seguinte, um ponto alto incompleto. Fecho tudo de uma vez, fazendo a diminuição. Então, essa carreira vai ser isso. 3 pontos altos, no quarto, uma diminuição. 3 pontos altos, depois uma diminuição. Então, vou fazer aqui novamente para você entender. Então, ó, um ponto alto, depois outro ponto alto, depois outro ponto alto. Fiz 3 pontos altos sequenciais. Agora, no quarto aqui, eu vou fazer uma diminuição. Então, faço um ponto alto incompleto, no próximo faço incompleto e junto tudo de uma vez, fazendo essa diminuição. Então, vai fazer essa sequência por toda a carreira. Se você sentir necessidade de fazer mais uma carreira de diminuição, você vai finalizar essa carreira. Aí, na hora que chegar aqui no finalzinho, é fechar com um ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas. Na próxima carreira, você vai fazer a carreira de pontos altos normais, sem aumentar, sem diminuir nada. Um ponto alto em cima de ponto alto, normal. Aí, na hora que chegar aqui, fechar com um ponto baixíssimo. Aí, a outra carreira, você faz essa repetição aqui, entendeu? Então, você finaliza essa carreira. Aí, a terceira carreira, você vai fazer carreira de ponto alto normal. Aí, na outra carreira, você faz essa diminuição. Esse padrão. Certo? E aí, você vai fazendo essa alternância até você ver que já tá o suficiente de diminuição. Isso se você quiser fazer mais carreiras de diminuição. Se você não quiser fazer mais carreiras de diminuição, então vai ser só essa carreira aqui e acabou. E aí, as próximas carreiras vai ser carreira de ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer aqui mais umas 4 carreiras. Eu vou ver certinho, mas acho que eu vou fazer mais umas 4 carreiras. Você vai fazer quantas carreiras você quiser para esse cos da sua peça, certo? Então, eu vou ver aqui quantas carreiras eu vou fazer. Mas é finalizar essa carreira de diminuição, fechando aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, e as próximas carreiras, um ponto alto em cima de ponto alto normal, sem diminuir nada. Bom, pessoal, olha só, eu já terminei aqui a minha peça. Eu fiz, então, aquela carreira de diminuição. Depois daquela carreira, eu coloquei mais 3 carreiras de pontos altos. Eu ia fazer 4, mas eu preferi fazer só mais 3 carreiras. Então, foram só
ponto alto em cima de ponto alto. E aí, como eu tinha falado pra vocês, vocês podem colocar quantas carreiras vocês quiserem de pontos altos. E se vocês quiserem fazer mais uma diminuição, é ir fazendo a alternância. Então, vocês podem fazer essa carreira de diminuição, a próxima de ponto alto normal, a outra carreira de diminuição. E aí fica a seu critério a quantidade de diminuições que você vai querer fazer, a quantidade de carreiras de diminuições. E aí você pode fazer quantas carreiras você quiser para esse cos. Eu já escondi as linhas também, olha só. E aí, depois de fazer esse cos, a gente vai fazer um cordão, é somente um cordão de correntinhas. Eu já fiz aqui um cordão de correntinhas, tá vendo? Aí você pode fazer o cordão do tamanho que você quiser. E se você quiser fazer esse cordão mais grosso, você pode fazer com 2 linhas. Eu fiz só com um fio, mas vocês podem fazer com 2 fios se vocês quiserem esse cordão mais grosso. E depois é só passar o cordão entre os pontos, tá vendo? Você vai passando assim. Olha só, já passei aqui o cordão. Eu passei mais ou menos aqui, só pra vocês verem como que vai ficar. Depois eu vou passar bem certinho, porque olha só o tanto de cordão que sobrou. Mas eu passei assim, mais ou menos, só pra vocês verem. Aí depois eu passo certinho. E é isso, gente. Esse é o resultado do short. E como eu falei pra vocês, vocês podem fazer qualquer tamanho. E eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou tentar auxiliar vocês. Se inscreva no canal se não forem inscritas ainda. E ativa o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. Também deixa o like de vocês, isso é muito importante, gente. Isso ajuda o canal a crescer, a ser entregue para outras pessoas que também queiram aprender a fazer crochê. Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço.